Maluku Ronai no Arenai Sira, Aniceto dos Reis, está por discussão se podcast Fontil Timor-Leste. Hoje está a discussão com a análise jurídica para a questão de reposição ordem constitucional no democrática. Maluku Ronai no Arenai Sira, desde 2017, está acompanha o processo de interpretação da norma jurídica, livre decisão política ser nebe macafote se presidência da República, Parlamento Nacional, e a contestação para que balun considera essa violação grave das normas constitucionais e parcel defende que lá ia violação. Também ia fatin funcionamento ordem democrática forma normal. Mas bem, opinião cernel continua lá até agora. Também vai dizer hoje está sei hal análise da hamutuko diretor executivo Azar, somos ativista no durante kuliah makasli kon ba aspecto de direitos humanos, política, no situação séria, no jurista Alessandra Cortareal, membro da Assembleia Constituinte, deputado primeira legislatura, no doutorado em área constitucional e Loron Diak Banairwa, nebe marca na presença em estúdio podcast Fontilha. Dia que Maluku Ronai Ronai Sira, discussão ainda realiza a cooperação entre Fontil Timor-Leste no Oxfam, no MOS UN Women Spotlight, lebe maka apoia a promoção do debate da né, com intenção a tubele a análise constitucional no projeto político, aspecto ligado à reposição constitucional. Dia que banyak kanaiwa kita lo que tenia discussão ainda hoje, a tuculia com o projeto político se presidente eleito no partido CNRT, inclui força política que apoia a candidatura, né? Culia com uma questão reposição ordem democrática no constitucional. Haulu com o doutor Alessandra Cortareal, a tua halu análise questão reposição ordem democrática no constitucional e a âmbito né, sai da tem que repor e a questão jurídica no política. Kuliah ko na babotire dengan reposição kata ordem constitucional, ordem público. Neta ba mai origem ida, né? Em origem, hanasane. Ya conhecimento ita baseia conhecimento ya maio 2020. Ne ia órgão soberania parlamento ne ia naksobo ituan tambah mandato 8 né? Te kuliahnya mandato 8. Nebe forma hosi partido todo, hansan coligação pré-eleitoral antes da eleição. Partido todo nem hari mandato 8, partido outro nem tidak partido CNRT, partido PLP ou partido Kuntu. Tanto serne hari produz mandato 8, e mandato 8 lain sirfiar ba líder hansa saiba Parlamento Nasional naquela altura era ONB, maka hetan tomar depois né, ba 8 né. Só que o acontecimento de nebe mak 2000 maio de 2020 desentendimento entre interno Parlamento União, Orçamento Geral do Estado mas lá liu, bota desde que era lá desorganizado votos, portanto liu então solução não nem para tu avança na tone devia ser quando avança 8 na sobo, né? Tem que avançar 9 em botir através de que portanto botir que tem que ter eleição geral também tem que fofila para povo então o cinema que desentendimento no voto o cinema. Ok, também questão em cenário rua destituição mesa Parlamento Nacional resulta a concertação política fom nili a partido da Mahmusu nessa atu viabiliza órgão executivo nebe makaltura neba sofre ruptura ituan mas bem contestação da legitimidade órgão legislativo no executivo se existe ela essa tabela certificada se ita car 8 então o funcionamento ida bemela mesa como tinha lá legitimidade também ida 8 né vinculado para arão agora estou com o presidente fom certo nia primeiro porque nia abot nem kan itu mais origem pré-eleitoral. Sedangkan ni partido ni los partido ida que pertence pré-eleitoral, partido pré-elin, na tona sai em oposição. Então, estar lá na parte, né? Lolos queria criar uma batida que foi, sei nem um rompimento, né? Então, divórcio, pronto, e terreta para falar para povo, povo titular do poder. Dia, antes de se continuar a análise que a com a conjuntura política, a evolução dinâmica política e real. Mas bem, ao cara vai Sr. Dr. José Luís,
sociedade civil durante não acompanha ela com a interpretação divergência dinâmica política no jurídica e relaram projeto político se reposição de ordem democrática no constitucional usi perspectiva sociedade civil ideal gala ou iha argumento rumah na memang bele justifica kata projeto político ne tem que implementar. Ok, primeiro how atudian kata iha antes da eleição presidencial primeira ronda ba tina ingene how ni posição la aceita ho be ideia husi partido CNRD ne be makakara sobute se ser candidato manan ser sobre parlamento e depois foram fazer governo fom nela há uma razão ainda nela laos baseia ba aspecto jurídico mas be hare aspecto socio político claro kata kau reconhece kata que existência do governo da oitavo governo e da segundo período da nene minha legalidade não minha legitimidade né questionável tamba ia buat hira que ia minha deficiência legal deficiência que bahasa nesse cara dia cacat hukum então ida maka claro kata formação da segundo governo né segunda parte versão segundo oitavo governo né la baseia será base legal lebe que forte primeiro também sanitare ida be forma governo oitavo governo né partido tolo sir hal coligação né antes de eleição o senhor doutor Alessandro Demi pré-eleição antes da eleição agora se antes nela pós-eleição nela depois da eleição depois ita tem claro ela PLP ne be será apoiante hira ponto ne apoiante hira nela é resultado ida nebe que votos ida nebe que se la sala um 300.000 ba AMP ne ida ne ba ser na tolo basicamente então agora se e depois agora Fertlin tama fale mais depois tudo sexta CNRT e da nene baseia dados será eleição e não é mais verificar questiona mas lá aceita tu ia de solução parlamentar sim lá né oportunidade atmos educa público né tem né primeiro deficiência legal né ira makira né segundo makira quando vai ser presidente parlamento nacional ira nemos ilegal mas agora estamos a macar lá aceita ita país pós-conflito mas how ita foi a fase da aprende a halau itania itania político né estado político né ho democrático ita foi uma rahu e se compara com nação terceiro ita dia clio mas a mim preocupação né botira que há uma organização ajar serviço para justiça transição justiça não é que hare aprende o passado ato insato para futuro a mim fokus é a violência política a mim fokus ato insato para bater violência política agora a questão idane o assunto idane se carrega acontece duni até que depois presidente eleito nia mantém o compromisso político né que mas nia será demite parlamento no nosso governo maka se hamusu ódio vingança político e dane que ita precisa tempo naro para tu mas how ita tem que buscar forma ida que atu sanção política for educação atu hanoring mas o inditor quando tem kata sanção ida mais político tiro povo decide eleição antecipada. Sim, lo sei, Hansane, mas bem, infelizmente, o momento no presidente lá decide atuar a eleição antecipada. Turlos né, ita ne tama ya nono governo, tamba base para oitavo governo da segunda versão né. Lá também kata sanção ida mais político, tiro povo decide.
eleição antecipada. Sim, lolos é hansane, mas bem, infelizmente, o momento no presidente lá decide atuar ba eleição antecipada. Turlos né, turlos né, ita né tama ya nono governo, tamba base para oitavo governo da segunda versão né, lá é acabamento constitucional. E a questão reposição ordem constitucional democrática né, se intenção ida atua com a presidência jurídica e a sociedade e a cumprimento trâmites legais certo? E a razão? How compreende? Se por exemplo intenção se preposição ordem democrática né atua com a presidência imagem lá dia deve marcar durante existe? How foi ler notícias ainda der lusa até de Sr. Ramos Horta se ela avança tão ho ideia. Ok. Ira né tamba ni custo social né boa. Custo social tem que a forma selo claro que tem a reposição a hadia fale constituição e a tur fale a vida política né mas bem a maneira ida que la hamusu consequência né que negativo para aquilo que ser também mas how ainda der how ler notícias lusa tiramos outra kata a política lain laos dogma e laos dogma sim ok havia fala Sr. Dr. Alessandro, ita acompanha o projeto selo que dá com a reconfiguração mesa Parlamento Nacional, ou ita kuliah na ituan, e a questão com a reconfiguração do tribunal. Cenário não é possível, atau certifica, por exemplo, e a contestação da decisão política se não antes não existe? Sim, quer dizer, cenário ou órgão soberano que é diferente, a ideia da posição. Então, agora o tribunal parece que será o será o pronunciamento Roma com a mesa, né? Tanto, se ela for, sempre sente prejudicado ali, qualidade de dia, a regra, e de prejudicado não lolos nem tem que contestação. Então que se dá a reação com a babot, né? Situação não sai lá. Mas doutor, instituição mesa Parlamento Nacional e a tua constituição que aqui quinto deputados consegue requer recurso ida para tribunal recurso e que o tribunal certifica que assunto nem político la vincula a competência do tribunal e torna a interpretação mas a sentença né buatnya jurídico teve se a contestação né se a reba ponto né bem se ela respeita trâmites regimentais parlamentares sim e o parlamento e o mundo todo e o vice-presidente né só for nessa apoio titularidade né presidente. Então, se há questionamentos, né, era fatin level halo plenário fundamental da mana. Então, isso nem sai nessa batida contra regimento parlamentar viola, né ida. Segundo, isso é o impacto na baixa constituição. Dessa ideia, principalmente o artigo 62, né, titular do poder do povo. Povo for na urgência através do exercício através da eleitoral. Sim. Eleitoral né vote ou não. Mas se é desentendimento Roma, tem que marcar. Também fora na bana é mais titular exercício em poder. Né kan forman período mandato. Fora na arang e naksobo é regimento contra mas que 62. E vinculação jurídica né né. Então nem sai qual questionamento to agora né. Também na bana né problema né para nine povo. Não foi makan periodicamente 5 anos através da eleição. Eleições de mundo na tona não é. Então, se nem com quinto deputado né questiona o procedimento né, questão jurídico. Para o fala político lá, jurídico não para quinto deputado doutor na Oceania, doutor Manuel Tirma, o Louro Bacar né outro. Várias versão né, vai ir né. Ok, também questão jurídico. Nem maca doutor Negros pela análise. Observação se óculos jurídico ou político. Durante o tribunais existe independentemente defende exerce independentemente a competência nesse órgão de bemaca imparcial quase tinha rua nulo depois da independência desenvolvimento de que halo e tinha órgão judiciário sofre política de discriminação será e tinha itala investe bara que e na baúde a força sira o sai será
órgão que é independente. Também político siramos e interesse o órgão judiciário que é fraco, será intenção política né bele prevalece. Também da lavar que seria político seria interesse político né da laruma mos bele contraditório o buat judiciário. Itu desde 2014 os juízes tem político serduni será e agora e para caso ira agora ele vai presidente parlamento não vou tirar que ita lamenta até mas agora ita lamenta então já também deficiência husi tinha órgãos judiciários rasik e ela pronuncia butruma que ita rau que kan buat ni kan ilegal ela ita pelo foto será referência né ba posição presidente do parlamento período de 2018 ida an 17 rasik e ana senhor Anseto no dar presidente do parlamento e momento da ba la agenda la agenda da Roma nia abandona será parlamento ni bature am heta ni timor plasma e café ou cole ni la tam depois vice-presidente do parlamento, o Circeiro, claro, hal butir tambah regulamento interno parlamento, atribuído a competência exclusiva presidente do parlamento, atur halo agenda plenária. Será direito exclusivo presidente. Agora, se não acontece, vai senhor Aranuel, claro, que da Roma, itu beliau asa olefon político, será casar cara, kita beliau ne golpe. Golpe. Só que golpe não significa violento. Está tendo 25 de abril, 74 em Portugal, mas golpe não é mais suave, né? Mais suave. Mas só que vou tirar que significa golpe, que significa buat processo rumah não é que lá ter ordem constitucional. Então, configuração tribunal se prevalece e acontece também. Está bem dia ngan sana, mas be label hararet ba juiz siraret. Itne juiz sirne claro, sira barak se nura. Barak se dura, terus precisa apoio. Mas bem, já é partida que ela vai com depois ita obriga e tem juiz a tu falo decisão ser o português how rasik nula vítima era os processos e a decisão bara que rasik sirha sai mas sirha rasik late sirha tamu bate copas agora está bel por exemplo concreto how la bela dan ne caso concreto ne how bela dia geral how rasik mas bem, ne partida itni juíza ne senura, itni juíza ne precisa de apoio, itni juíza ne precisa conselheiro barbarak. Lá vele hanesan deputado parlamento mas assessor barbarak, los governo assessor barbarak. Agora itni juíza ne falta de assessor. Depois segundo, órgão ida ne que importante tebes ne atumos assume responsabilidade e situação nação, ne caso ne problema ne situação nação, ne Conselho Superior ne. Conselho Superior sini papel dia tamsira mak tau matam ba juiz sira ne bem da Roma ba sirfal foti decisão sala e tabela halo recurso ba Conselho Superior sira atu tamba ele tem juiz sira ne que foti decisão ne mai hal ne precisa avaliar ninha desempenho ba carreira ninha ne foti decisão ida ne que esta bela justifica legalmente. Ok. Doutor Neonesa, se a configuração tribunal se prevalece na fatem? Se a questão ausência de decisão no tribunal? Existe outro? Sim, juiz. Prolosnya ini prinsipio mana? Imparcial, independente dan transparente. Nem qualquer juiz, nem sai no princípio comum para juiz. How laws de vida sira, mas sira a decisão ne favorece também a crise neto. Porque não sei, naquela altura orçamento lá liu sira hatene. Kerja ia no problema. Depois, quando ia na disputa de poder e presidente na bane, imagina tudo o mundo toma. Nem ideia. Depois sira han juiz, normalmente sira hari legalidade. Ainda nem macam sira kalau dunia kalau, mas sira lá também é profundo a essência né. Legalidade macam ida viola o regimento, ida viola a Constituição. Okay.
E decisão nem que se sira rola tegas, imparcial, independente, sira quando rola tebes, crise lá se emocionaram kan. No mínimo né, ita avança para a eleição geral, para o povo que decide, botou tudo claro. Mas agora sira nia procedimento né, halo como que reconhece batida, primeiro juiz na sala, mas reconhece batida viabiliza. Viabiliza nunca pode acontecer. Porque em termos de Constituição, não há escrito na Constituição e viabiliza. Portanto, e daí reconhecimento do tribunal, nem a pronúncia, indiretamente apoia. Então, não há já, é uma dúvida na imparcialidade, é uma dúvida na independência, é uma dúvida na transparência. Ok. Tema que agora é que a posição provisoriamente é agora né? Então, pronunciamento que agora será claro. Ok. Doutor, mas que a contestação bárbara com a legitimidade desse governo, mas bem, e a apresentação do orçamento retificativo a nessa teste força aí da e a força política no a cara do governo kata ser sólido gal lasan hansine batida jurídico né nem lá com por exemplo ulu Indonésia mai invade Timor e tem 24 anos né e Timor é o regulamento indonesiano botou merah putih botou tudo Indonésia mas batida invasão batida autodeterminação é uma questão durante 24 anos então no fim a Indonésia tem que aceitar filho falei e tinha autodeterminação baseada na Acordo 5 de Maio. Se está a realidade factual, até se meter 24 anos não botar tudo comprar loja, lá é. Nem mais tudo a regra lá mate. Durante 24 horas lá mate quando um filho faz zero. Tem que ter acordo, que se fala para autodeterminação, independência, com integração, com autonomia, que se fala nem mais povo, nem para votar. Lalu se ada ter faktor realidade, né? Lá licona kan moria. Então, ana sene de itu adalah substituição política bafali jurídica. Política lá da atual governo cara agora está aprovando o orçamento retificativo, né lá da. Mas né o jurídico nem Allah mate. Nem betul kata sedang kata mansa jurídico mantém aquela coisa. Para bambeiro saíra. Para bambeiro yang tinggal laut norma. Norma constitucional level mais fala governo é bagulho halta não chama level halta. O presidente itu tem excesso buat né tambah itu lah konsisten ho betul jurídico. Jurídico é jurídico. Ok. Confirmado, kata Presidente da República se investido se Presidente do Parlamento Nacional. Mas bem, doutor, ne hare reconfiguração mesa Parlamento Nacional, onde a moço queda do atual governo, bela acontece depois de Presidente foi investido, e tem hare já. Tem perguntas que agora assunto rua e agora a cerimônia. Também hare cenário quando vai política, né? Política reposição para a reconfiguração mesa Parlamento Nacional. Agora nesse será ideia política que itu será o que tem los será mas acontece também nesse lado agora Horbeira antes da eleição itu hari candidato de Ramzorta me conhece kata ni ideia política dan bem maka ini se avança maka atu será destitui parlamento será mas agora ideia dan começa muda ona nema dalam rumah yang mabalu yang politik ne arte mas harus lah dong gosta dan arte buat dia arte lo itu lo saya lihat nema kalau gosta politik nema gini gosta politik nema tambah hal tapi atau dia senin hakara kalakui presidente parlamento da atual biar nia ilegal ka biar nia será a legitimidade, mas de facto nia presidente do parlamento. Okay. Nia tem que presidir será cerimônia da ne. Nia tem que presidir. Se nia presidir cerimônia da ne impacto bania bot liu se justifica liu tang buat tidak durante ne desconfia buat tidak será autoritarian ditadura buat serna se justifica liu tang idane. Dari nia hakar kalakui se tarehe usi legitimidade força política posição presidente eleito é força liu ne povo makili diretamente agora cerimônia investidura Casimiro tomar de posse ne cerimônia mas de facto se agora presidente né senhor Ramzorta
Nia começa a assumir nia poder, dia 19 kala, também Constituição dia nia mandato hahu quando bahira mandato presidente atual termina. Jadi nia atu ya cerimônia, aquela cerimônia turlos presidente atual luolo, nia mandato hotu ya dia Doutor Nairo akar glorious Doutor Nairo atu hal análise itu con a conjuntura política atual. E a partir do Fretilin, PLP no ponto foi estabelecer acordo pré-eleitoral. E Dr. Nairo na perspectiva essa, idene atu reafirma consolidação a coligação ou atu forma posição idene contraria a força política neve mak apoia Dr. José Ramos Horta. Ya, né, política, hanessamos uluk sir hal coligação antes de 2000, será eleição antecipada, nemos hanessan de, né, coligação será pré-eleitoral, mas será mais acontece depois, né, buat bele muda, né, político makan dar rumah estamos lá bela noi, excepto buat aspek a questão jurídico, né, tem que será. Ya, mas doutor né, acordo pré-eleitoral, né, hanessan atu consolidar força ou bele forma nessa posição de bem oposta a postura política de bem defende se doutor Geram. Democraticamente nem é sehat. Sim, sehat. Também seria compromisso irá para, mas há um entendimento nem seria compromisso para avançar para a eleição geral, né, seria persiapan, né. Então nem sehat normal porque nem kan interesse partido kan lá nessa. Agora, seria jelas sanksi terbagai ni atu disputa com apa partido sebenarnya fora de ser nem tolo. Mas buat itu bela halo, mas resultado ni kan eleição geral mesti decide. Bela matematicamente itu sih kata sira ia kursi ni 36 matematicamente. Mas buat kan eleição kan buat ni politika ni depende itu hal sama bela ada adeptos. Cada partido ia estratégia para campanha buat cerna. Então, agora sei nem disputa de positiva makne lawas buat tidak kayak kita lagi tem questão secara jurídico não é que lei eleitoral prevê do nível antes do ia balo que pré-eleitoral ou balo depois da eleição mahalo coligação. Doutor, exercício se entidade de Estado maka cumpre artigo 6 Constituição da República. Artigo 6. Ele com objetivo. Interessante. E ato assegura fato objetivo Estado né? Exercício sai da maka tem que assumir o presidente da República, o parlamento, o órgão executivo, incluindo o tribunal, atu materializa o objetivo Estado escrito e a Constituição. Único caminho é diálogo. Convoca diálogo, um bom entendimento. Também o objetivo Estado não vai ter outro, vai povo outro, vai órgão soberano outro. Então, promove diálogo é importante. Porque o presidente de Canária é próprio, nem percebe mediador bajo o motor. O governo, a sociedade civil, o povo, nem para que seja garante a estabilidade do país. Também questão tempo e a pergunta Icos do senhor Nairo bele hatang minuto iro balum. E a questão conjuntura política agora sai de uma tarefa difícil no complexo do presidente eleito e a âmbito ordem constitucional nomos questão será nessa recuperação econômica, desemprego, as disparidade entre área urbana no área remotas. Será que tem que o presidente da República exercer, né? Ao começo do doutor. Primeiro de tudo, o presidente da República nem kan assume a responsabilidade mesmo que nem halo na promessa eleitoral. Sim. Nem acordo ele o partido CNRT, nem mesmo acordo lubu que dia lori. Então, ele nem que nem a responsabilidade nem para tu realizar. Kata promessa nem mesmo nem halo nem lá, incluindo ele mesmo ordem constitucional, né? Então, nem conjuntura política nem se halo manifesta, né? Nem a realização, né? Através de meios de não é. Para desenvolvimento, então, né? Natural porque minha promessa vai tu arranja emprego, né? De alcançar para este governo pelo emprego e promove a nação buat barak educação, promessa de educação, então muitas coisas são buat tudo são promessas. Agora kita hemba também nem kita fofiar na saya ukun kita ni aman no estado ni, kita hem
to nia mandato durante 5 anos, né? How Rasik Fiar, kata nia se realiza, buat tidak porque ni promete para público, né? Kita tengah nia manan percentage 62,9, né? Maioria esmagadora. Kata hemos tudo Fiar ini palavra e a campanha, buat itu e pronto. Itu orang, ini feminan itu level bagus sekali, né? Nia tomada pos lagi virtual, nia tem. Depois nia tem durante 5 anos se halo. Pergunta ikut mos, kuliah com tarefa difícil no complexo. Para Presidente da República e a questão recuperação econômica, ordem constitucional ou combate a disparidade entre a área urbana e a área rural. Sana mak tem que exercer. Tarefa difícil ni atu realiza ni compromisso serne. Tambah ni compromisso serne tahu em choque ho ni kenar. Ni kenar atu assegura unidade nacional, assegura funcionamento normal órgão constitucional. Enquanto compromisso político nem maknya luar ni menang, atu rompe, será atu sistema regular, sistema regular, e dan que la depois la fo garantia kata depois funcionamento órgão sene ba futuro se normal. Dalam rumah se hamosu o de vingança fali, nebe maka ita trava malus jadi ni tarefa difícil dan tarefa difícil dan atau on satu hal balanço entre compromisso político ho ninia responsabilidade presidente ninia responsabilidade atau segura unidade nacional atau segura funcionamento normal órgão democrático será. Dia ka brigar barak ma Dr. Nairuan ni disponibilidade até no convite dane ou de partilha informação rumah kono ba questão projeto político reposição ordem democrática na constitucional. Obrigado Mbak presença. Obrigado. Dia malu karena no ronai sira ita concluir o processo de discussão ida hoje. Portanto, o presidente da República confirmado que está investido dia 20 de maio e a expectativa nebe maka público bele deposita bania maka bele hakoto e passe político nebe acontece desde 2017. Nós garantimos a estabilização da atividade econômica onde permite normal funcionamento se órgão Estado nós melhoria a qualidade de vida cidadãos. Dia obrigado a atenção e Laurent Diak.